Olá! Há mais de 30 anos, a Herbalife tem ajudado milhões de pessoas a conquistar um estilo de vida mais saudável com produtos de nutrição, controle de peso e cuidados pessoais. Neste vídeo, você conhecerá mais sobre a ciência, a qualidade e os benefícios dos produtos de nutrição da Herbalife, com a participação do Dr. Nathaniel Wilnitzki, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife no Brasil, e Davi Menezes, distribuidor independente Herbalife e membro da equipe internacional de presidentes. Tudo bem, Dr. Nathaniel? Tudo ótimo, uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre o estilo de vida saudável. Tudo bem, Davi? Excelente, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar os benefícios dos nossos produtos. E esta é uma excelente oportunidade para aprender mais sobre nutrição, atividade física e mudança de hábitos para a conquista de um estilo de vida saudável. Aproveite! Fundada há mais de 30 anos, a Herbalife está presente em mais de 80 países e é líder mundial em vendas diretas de produtos de nutrição e controle de peso, com mais de 2,5 milhões de distribuidores independentes pelo mundo, milhões de consumidores satisfeitos. Cada vez mais, as pessoas buscam qualidade de vida e estão conscientes sobre a importância de adotar hábitos saudáveis para manter o bem-estar por muito mais tempo. E é exatamente isso que a Herbalife oferece: uma linha de produtos de nutrição, controle de peso e cuidados pessoais e o apoio de distribuidores independentes para compartilhar suas experiências e seus resultados. Apesar de toda a tecnologia disponível, a vida moderna favorece hábitos alimentares, em sua maioria nada saudáveis, que associados ao sedentarismo e ao estresse levam à obesidade e trazem riscos à saúde. Não é mesmo, Dr. Nathaniel? Isso mesmo. Os dados oficiais mais recentes já falam que metade da população brasileira está acima do peso saudável. Na verdade, a outra parcela da população também precisa se prevenir de alguma forma, não é? Para não chegar nesses índices. Eu costumo dizer que na minha vida profissional eu nunca encontrei uma pessoa que não precisasse de boa nutrição e de bons hábitos de vida. É aí que entra a proposta da companhia, né? Através do exemplo do trabalho de suporte dos distribuidores, a gente poder cultivar um estilo de vida saudável na população. A Herbalife conta com o Instituto de Nutrição Herbalife, recurso informativo dedicado à promoção da excelência no campo da nutrição, e com o NAB, Nutrition Advisory Board, ou Conselho para Assuntos Nutricionais, dedicado ao treinamento dos distribuidores independentes sobre os produtos Herbalife e sobre o estilo de vida saudável. O Conselho e o Instituto estão em permanente expansão e congregam renomados cientistas, médicos e nutricionistas de prestígio de vários países. Dr. Nathaniel, fale um pouquinho sobre o Instituto de Nutrição Herbalife para a gente. O Instituto de Nutrição Herbalife é um centro de excelência na área de controle de peso, nutrição humana, atividade física, envelhecimento saudável, memória, e conta com profissionais destacados de todo o mundo que trabalham nessas áreas, fazendo parte do seu conselho editorial. Sempre que uma pessoa quiser saber mais sobre o Instituto de Nutrição Herbalife, ela pode acessar www.institutoherbalife.com.br. Ali você vai encontrar todas as informações científicas escritas por esses especialistas que fazem parte do conselho editorial do Instituto. Assim como o Instituto de Nutrição é um centro de excelência na área de informação, a Herbalife conta com o Conselho para Assuntos Nutricionais, que eu tenho a honra de fazer parte aqui no Brasil desse conselho, composto por profissionais de diversos países. Esse Conselho para Assuntos Nutricionais, ele orienta a empresa nas mega tendências na área de nutrição, controle de peso, atividade física, e também tem um papel muito importante
no que toca ao treinamento do distribuidor independente da Herbalife. Nessa área, Nathaniel, eu gostaria de enfatizar a importância dos distribuidores participarem dos eventos corporativos para receber essas informações, usar a literatura oficial da empresa e usar também o Instituto, o site, para ajudar a formar a opinião correta no mercado. O conhecimento é tão importante para a empresa que a Herbalife possui parcerias com universidades dos Estados Unidos. A Universidade da Califórnia em Los Angeles conta com o laboratório Mark Hughes de nutrição celular e molecular. Todos os produtos Herbalife são certificados pelos mais reconhecidos profissionais e cientistas da saúde e referendados através de estudos clínicos em grandes universidades ao redor do mundo. A Herbalife entende que seu compromisso com a boa nutrição começa no desenvolvimento de produtos de alta qualidade a partir dos melhores ingredientes. Todos os ingredientes provêm de fornecedores aprovados que atendem a especificações rígidas, além de ter sua pureza verificada em laboratórios de tecnologia avançada. Apoiada no que há de mais moderno em pesquisa científica, a Herbalife imprime em seus produtos os mais altos padrões de qualidade e segurança e se dedica ao desenvolvimento de produtos eficazes e inovadores. Através de um excelente sistema de rastreabilidade, a Herbalife atua dentro dos mais rígidos padrões globais de fabricação e segurança ao longo da cadeia de suprimentos e de excelente sistema de gestão de qualidade ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos. Dr. Nathaniel, se por um lado, para a Organização Mundial da Saúde, a epidemia de obesidade é a maior questão de saúde pública do século XXI, por outro, os indivíduos estão cada vez mais com dificuldades para atingir todas as suas necessidades de nutrientes. O estilo de vida sedentário, os erros alimentares e o estresse do dia a dia estão entre as principais causas. Com isso, a ciência tem um grande desafio, não é mesmo? Como exemplo disso, em 2010, o EFSA, European Food Safety Authority, que é o principal órgão da Comunidade Europeia no que se refere à segurança alimentar e controle de alimentos, foi convocado para emitir um parecer sobre os shakes. E esse painel de especialistas estudou 40 estudos clínicos e eles chegaram à conclusão de que o shake, quando usado num ambiente de alimentação saudável e atividade física, ele é seguro e eficaz, tanto para redução de peso como para a manutenção do peso corporal depois do emagrecimento. Bom, então podemos afirmar que os substitutos são seguros, eficazes e saudáveis para a perda de peso, mais do que a contagem convencional de calorias. Exatamente. Um exemplo disso, para ilustrar esse fato da contagem de calorias, imagina que uma pessoa, quando vai fazer um café da manhã tradicional, é muito comum que essa pessoa faça uma refeição com 600 calorias. Se ela substituir esse café da manhã de 600 calorias por um shake, que ele é nutricionalmente seguro, contém os nutrientes necessários para suprir o nosso organismo para essa refeição, mas tem apenas 200 calorias, essa pessoa deixou de consumir 400 calorias. Se ela repetir esse procedimento, ao longo do dia, num dia ela economizou 800 calorias. Em 10 dias já vão ser 8.000 calorias. A grosso modo, a gente pode dizer que uma pessoa de 80 quilos, sempre que ela deixa de consumir 8.000 calorias, ela reduz 1 quilo de peso corporal, principalmente às custas de gordura abdominal. Então o mais difícil que reduzir o peso é conseguir mantê-lo saudável por toda a vida. E uma boa notícia é que a EFSA concluiu que a substituição de apenas uma refeição por um shake corretamente preparado é um método eficaz para manter o peso adequado depois do emagrecimento. Além dessa conclusão dos cientistas da EFSA, tanto no que diz respeito a manter o peso saudável como a redução de peso, outros estudos clínicos falam exatamente a mesma coisa. Estudos realizados na Coreia, na Alemanha, na Universidade da Califórnia em Los Angeles e até aqui mesmo no Brasil. A comunidade científica que se dedica ao estudo dos shakes conclui de uma forma bastante unânime
que eles são uma ferramenta segura e eficaz no controle e na manutenção do peso depois do emagrecimento. Depois dos estudos clínicos, dos artigos científicos, afinal, os shakes são medicamentos ou alimento? Os shakes são alimentos. Eles são feitos com ingredientes exclusivamente de origem alimentar. Os shakes não possuem na sua fórmula nenhum medicamento, droga, hormônio, laxante, moderador do apetite, substâncias que façam a queima de caloria de forma artificial, por isso eles são classificados como alimentos. Além disso, por não fazer parte exclusivamente do repertório alimentar de uma pessoa, ou seja, a pessoa toma shake e ainda assim faz uso de alimentos tradicionais, os shakes não precisam ser prescritos por um profissional de saúde, a não ser pessoas que fazem parte de grupos especiais, como gestantes, crianças, idosos, pessoas com algum problema de saúde. Essas pessoas, sim, deverão fazer uso desses produtos somente com a orientação de um profissional de saúde. Isso porque, nesses momentos especiais da vida, as necessidades nutricionais são diferentes. Somente um profissional da saúde pode indicar exatamente o que é adequado em cada caso. É importante seguir a recomendação do preparo? Por exemplo, eu posso fazer com água? A recomendação do preparo é muito importante. O shake foi desenvolvido para ser preparado com leite semi-desnatado. Somente quando preparado assim, eu tenho certeza que ele vai atingir todas as necessidades para substituir uma refeição de acordo com a legislação e também com as necessidades nutricionais. Somente quando preparado conforme o rótulo, eu tenho a garantia de ter uma bebida homogênea, saborosa e atingir todas as necessidades que o organismo precisa para uma refeição. E vale acrescentar que o Shake Herbalife possui a quantidade ideal de carboidratos, proteínas, gorduras e vitaminas e minerais para um programa de controle de peso sem agregar calorias desnecessárias. Os Shakes Herbalife, quando preparados conforme instruções do rótulo, fornecem 18 gramas de proteínas por porção, 23% mais proteína do que a média dos outros substitutos de refeição do mercado. Cada porção contém mais de 1/3 das necessidades diárias de cálcio, quando preparada com 250 ml de leite semidesnatado. Os Shakes Herbalife fornecem 23 vitaminas e minerais. Em cada programa de redução de peso, é fundamental que todos os micronutrientes sejam supridos. Estes shakes contêm proteína isolada de soja e proteína concentrada do soro do leite, ambas consideradas de alto valor biológico. Esta combinação é muito vantajosa e a proteína do soro do leite é rapidamente metabolizada pelo organismo, sendo excelente para a preservação e o aumento da massa muscular, quando utilizada dentro de um programa de atividade física. Estes shakes contêm fibras de aveia e inulina na proporção ideal entre fibras solúveis e insolúveis recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A aveia contribui com fibras insolúveis e solúveis. Já a inulina é uma fibra solúvel encontrada em inúmeras espécies de legumes, frutas e grãos e é um prebiótico, ou seja, é uma fibra que serve de alimentos para as bactérias saudáveis da nossa flora intestinal. Esses ingredientes, eles se misturam de uma forma muito adequada ao leite, proporcionando uma bebida aveludada, cremosa e com um sabor muito gostoso. E é tão prático de preparar que eu mesmo levo apenas poucos minutos para atingir essa consistência cremosa, tanto quando eu preparo no liquidificador, quanto quando eu preparo no preparador de shake. Por se tratar de um alimento, o shake pode ser consumido todos os dias e por toda a vida. Por ser conveniente e fácil de preparar, o shake pode ser uma boa opção no café da manhã para pessoas que não têm o hábito de comer neste período ou para pessoas que estão controlando as calorias e têm pouco tempo na hora do almoço ou que desejam praticidade no jantar. Por ser líquido, não pesa no estômago, sendo adequado para o início da manhã. Como substituto do almoço ou do jantar, o shake pode ser recomendado com uma salada de folhas. Neste caso, indica-se iniciar a refeição com a salada e terminar com o shake. Como lanche rápido e nutritivo, o shake também pode ser consumido como opção para aquelas pessoas que não estão em controle de peso, mas em razão de suas agendas de trabalho, não têm alternativas seguras e saudáveis do ponto de vista alimentar.
Se a pessoa fica muito tempo no trabalho e não sai para comer, o shake pode ser uma excelente alternativa para quebrar o jejum prolongado e o ataque a lanches calóricos e pouco saudáveis. E para se ter sucesso num programa de controle de peso a longo tempo, a chave é a persistência, a pessoa continuar bastante tempo nesse programa. O segredo para isso é variar os sabores, né? Fugir da monotonia. Tomando esse cuidado, a Herbalife oferece vários sabores de shake, um repertório de sabores que pode ser variado ao longo da semana, e é possível variar o sabor também acrescentando frutas, polpas de frutas congeladas. Inclusive nos catálogos da empresa existem recomendações de como preparar uma bebida saudável, prática e muito saborosa, fazendo com que a pessoa nunca enjoe de usar o seu shake ao longo da sua vida. É verdade. Doutor, por que os resultados dos shakes variam de pessoa para pessoa? Kika, no universo não existem dois organismos iguais. Existem tanto variedades metabólicas, o metabolismo de cada pessoa, como existem pessoas em momentos diferentes. Muitas vezes a gente está diante de uma pessoa que nunca fez uma abordagem para controlar o peso e ela vai ter um resultado muito rápido e muito satisfatório. Outras vezes a gente já está diante de pessoas que fizeram várias tentativas com bons ou maus resultados e esse organismo vai apresentar um pouquinho mais de resistência. Como eu falei antes, o segredo é a persistência, seguir as recomendações científicas do estilo de vida saudável, da boa alimentação, a atividade física e o uso correto do produto. Bem como contar com o apoio do distribuidor. Doutor, qual a importância da proteína para o nosso organismo? A proteína é um nutriente importantíssimo, considerado um nutriente construtor. Do ponto de vista nutricional, eu costumo destacar 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a proteína é considerada um macronutriente que mais fornece saciedade. Quando eu como proteína, os aminoácidos, que são os tijolinhos que formam essa proteína, vão no meu cérebro, no meu hipotálamo e falam assim: você está saciado, você não tem fome. É interessante que quando eu comecei a estudar nutrição há muitos anos, a gente falava que a fibra era o nutriente que mais causava saciedade. Com os estudos mais recentes, a gente sabe hoje que sim, a proteína é o que fornece mais essa sensação de que não está com fome. A mensagem importante sobre a proteína é que dos macronutrientes, quando eu falo em proteína, carboidrato, gordura, a proteína é o macronutriente que mais exige gasto energético do meu corpo para ser metabolizado, para ser digerido. Eu gasto mais energia para metabolizar a proteína. Então, se eu gasto mais energia, as taxas metabólicas do meu corpo sobem e fica mais fácil eu diminuir peso e queimar a gordura. E é muito importante, quando a gente fala na promoção da atividade física, lembrar que a proteína tem um papel vital, importantíssimo, na manutenção e na preservação da massa muscular. Uma proteína, como eu falei, ela é formada por aminoácidos. O conjunto de aminoácidos forma a proteína. Existem aminoácidos que não podem ser sintetizados pelo nosso próprio organismo. São considerados aminoácidos essenciais. Uma proteína, ela é considerada uma proteína de alto valor biológico quando ela fornece todos esses aminoácidos essenciais. As proteínas animais, de origem animal, todas são consideradas proteínas de alto valor biológico, mas elas vêm má acompanhada da gordura animal. A proteína isolada da soja é a única proteína de origem vegetal que é considerada de alto valor biológico. Mas o que é a proteína isolada da soja? A gente ouve tanto falar, né? A soja é um grão utilizado no Oriente há mais de 5.000 anos e com técnicas da indústria dos alimentos é possível retirar fibras, gorduras, porções que não são nutritivas e ficar com uma partícula isolada que é a parte proteica. Um grão de soja que pesa 100%, o peso seco da proteína isolada da soja é em torno de 5%. E a proteína do soro do leite? A proteína do soro do leite é uma proteína de origem animal, que também não tem a gordura animal e tem uma característica de ser rapidamente assimilada, rapidamente utilizada pelo organismo. O destaque da proteína do soro do leite
principalmente na área de atividade física, depois de um exercício vigoroso, quando a pessoa utiliza a proteína do soro do leite e rapidamente consegue repor e manter a sua massa muscular. A proteína é utilizada como ingrediente em vários produtos da Herbalife. A proteína isolada da soja é utilizada na confecção do shake e do pó de proteína. Já a proteína do soro do leite é utilizada no shake, no pó de proteína, na sopa e também nas barras de proteína. Praticamente livre de gorduras, açúcares e carboidratos, o pó de proteína é uma excelente opção para suplementar as necessidades de proteína do organismo. Uma colher de sopa com 6 gramas fornece 5 gramas de proteína e apenas 22 calorias. Possui proteínas de alto valor biológico, ou seja, contém os aminoácidos essenciais em proporções ideais para ajudar a suprir as necessidades de proteína do organismo. Pode ser acrescentado ao shake Herbalife e em outros alimentos ou bebidas, pois não possui sabor e vem em embalagem reciclável com tampa de rosca, permitindo um fechamento fácil e seguro. Consuma a quantidade desejada para aumentar o teor proteico da sua dieta. Eu, por exemplo, como sou uma pessoa fisicamente ativa, eu gosto sempre de colocar o pó de proteína no meu shake, mas de vez em quando gosto também de utilizar em molhos para saladas e nas minhas sopas. Aproveite as receitas dos catálogos de produtos e do site da Herbalife e incorpore na sua rotina. Doutor, existe um limite para a ingestão diária de proteína? Sim, 100% é bom, 200% não é melhor. Proteína é uma fonte de caloria. Sempre que eu consumo mais proteína que o meu corpo consegue metabolizar, eu vou guardar essa energia sob forma de gordura e isso não é interessante para o nosso organismo. Para haver uma individualização mais adequada, é uma boa ideia consultar um profissional da saúde. E por que a gente deve aumentar a ingestão de proteína numa dieta de redução de peso? Além das vantagens da proteína que a gente acabou de conversar, algumas dietas que não são nutricionalmente equilibradas promovem uma redução de peso às custas da diminuição da massa muscular. E isso não é adequado do ponto de vista da saúde. Quando eu faço uma alimentação com a proteína na quantidade adequada, eu tomo cuidado de preservar a massa muscular e promover uma redução do nível de gordura do organismo. Doutor, na sua experiência, qual é o maior inimigo de quem quer controlar o peso? Kika, nesses anos todos trabalhando com boa nutrição, com controle de peso, obesidade, eu cheguei à conclusão que o maior inimigo são os picos de fome. Aquela pessoa que fica muito tempo sem se alimentar e de repente tem uma compulsão alimentar. A grande solução para esse desafio são os lanches saudáveis. No meio da manhã, no meio da tarde, a pessoa fazer um lanche que ajuda a controlar esse pico de fome e é uma oportunidade de ingerir os bons nutrientes. Infelizmente, a maioria das pessoas que hoje buscam um peso saudável ainda acreditam que omitir uma refeição é uma boa alternativa. Pessoas que não tomam café da manhã ou não tomam um lanche no meio da tarde pensando que assim vão controlar mais o seu peso. Isso é um grande erro, porque como eu acabei de explicar, os lanches saudáveis, comer quantidades menores ao longo do dia, em várias refeições, ajuda a controlar o pico de fome e oferece uma grande oportunidade para que a pessoa inclua no seu repertório alimentar os nutrientes importantes como a proteína, a gordura saudável, os carboidratos, as vitaminas, os minerais e as fibras. Exatamente por isso, a Herbalife oferece as barras de proteína e as sopas instantâneas, que são lanches saudáveis que ajudam a reduzir os picos de fome entre as refeições. Os lanches saudáveis da Herbalife podem ser consumidos nos intervalos entre as 3 refeições principais ou até como complemento ao café da manhã, almoço ou jantar. Seu papel é fundamental em um programa de controle de peso que recomenda os substitutos parciais de refeição, pois ajudam a controlar os picos de fome que levam à compulsão alimentar. Os lanches saudáveis da Herbalife possuem entre 90 e 140 calorias, faixa calórica adequada para garantir energia entre as refeições principais sem comprometer o programa de controle de peso. A barra de proteína contém cerca de 10 gramas de proteína de alto valor biológico e cada barra possui aproximadamente 140 calorias.
Há 2 deliciosos sabores com cobertura de chocolate, brownie e citrus lemon. Alimento fácil de transportar que pode ser consumido em qualquer lugar. Davi, qual é a vantagem das barras de proteína em relação às barras de cereais comuns? Kika, a vantagem é o maior consumo de proteínas. Isto porque as barras Herbalife têm em média 3,5 vezes mais proteína do que as barras de cereais do mercado. A Herbalife sugere que consuma a barra de proteína como lanche saudável até 2 barras ao longo do dia. E a sopa instantânea, Davi, quais são os seus principais benefícios? Kika, vamos por partes. É um alimento com 90 calorias por porção. Rica em vitaminas e minerais, fontes de fibras e proteínas de alto valor biológico. Sem gordura trans e com baixo teor de gorduras saturadas. Reduzido teor de sódio e possui 3 deliciosos sabores. Legumes e verduras, frango com legumes e 4 queijos com croutons. São cremosas e saborosas e são preparadas com grande variedade de ingredientes e temperos naturais. A Herbalife sugere que consumam as sopas instantâneas como um lanche saudável entre as principais refeições. As sopas também podem servir como entrada ou complemento das refeições principais. Consumir até 2 porções por dia, sendo uma de cada vez. Para variar os sabores, você pode acrescentar alimentos, ervas e temperos à sopa já preparada. Veja algumas dicas de receitas nos catálogos ou no site. Qual é o grande benefício das sopas Herbalife em relação às sopas instantâneas vendidas no mercado? A principal característica da sopa Herbalife é ser um lanche saudável. Ela possui proteína, fibras e minerais que dão esse conteúdo nutricional adequado. Doutor, hoje a gente ouve falar muito sobre a importância da hidratação. Qual é a sua opinião a respeito? Aqui que o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. E é muito importante para a saúde dos rins, dos intestinos, que essa água seja sempre na quantidade adequada para o nosso organismo. A importância na boa nutrição é que com a hidratação adequada, os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, os minerais podem chegar a todas as células. Além disso, principalmente num clima tropical como o Brasil, para quem pratica atividade física, a boa hidratação está muito ligada com o controle da temperatura corporal. Em relação à quantidade de líquido, o que sabemos é que a sede não é um bom parâmetro. Sempre que eu sinto sede, isso já significa que está faltando água no meu organismo. O que ninguém questiona aqui é que essa boa hidratação pode ser obtida tanto com água na forma pura ou sob a forma de chás. Doutor, e por falar em chás, no portfólio da Herbalife existem bebidas contendo chá verde, chá preto, guaraná. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses ingredientes? O chá verde ele é feito com base numa planta chamada Camellia sinensis e é consumido há mais de 4.000 anos pelos chineses no Oriente e hoje talvez seja uma das bebidas mais consumidas no mundo todo. O chá verde ele tem como um componente polifenóis, que são antioxidantes que protegem as células contra a ação danosa dos radicais livres, que provocam o envelhecimento. Já o chá preto, ele possui na sua fórmula um pouquinho de cafeína. A cafeína é um estimulante natural do sistema nervoso e ajuda principalmente pessoas que estão tentando controlar o peso, fazendo dietas com restrição de caloria, a que se sintam com mais disposição, com mais energia ao longo do dia. Já o guaraná é um ingrediente que eu adoro falar porque é um ingrediente tipicamente brasileiro. Ele foi descoberto pelos índios na região amazônica, observando pássaros que consumiam a semente do guaraná. Na semente do guaraná tem uma substância muito semelhante à cafeína que chamamos de guaraína. E essa substância, a guaraína, possui um efeito também muito saudável e benéfico no sistema nervoso central, como um estimulante leve. Na Herbalife, o chá verde e o chá preto estão presentes nos chás sabor original, limão, pêssego e framboesa, e o guaraná está presente no NRG, tanto na forma líquida como na forma de tabletes. Os chás da Herbalife possuem baixas calorias e não contêm açúcar, e têm deliciosos sabores para a sua hidratação diária. Contém 85 mg de cafeína por porção e é possível consumi-los quentes ou frios. São muito práticos, possuem embalagem pequena e fácil de levar para qualquer lugar.
A Herbalife sugere que o seu consumo seja de 1 a 2 vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e à tarde. E o NRG, Davi? Kika, o NRG em pó possui delicioso sabor cítrico, não contém calorias nem açúcar. Uma porção de NRG em pó contém cerca de 40 mg de cafeína. Para prepará-lo, dissolva meia colher de chá do pó em 200 ml de água. Você pode consumir quente ou frio, 2 vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e à tarde. Já o NRG Tablet é uma versão prática de consumo do Guaraná. Uma porção de NRG, ou seja, 2 tabletes, contém cerca de 64 mg de cafeína e você pode consumir preferencialmente pela manhã ou à tarde. Davi, você acabou de falar de cafeína, mas doutor, a cafeína não faz mal? Não. A cafeína é um ingrediente natural, presente na natureza em mais de 60 tipos diferentes de plantas, de frutas, e estima-se que 80% da população do mundo faça uso da cafeína diariamente. A cafeína é um estimulante leve do sistema nervoso central que contribui para que a pessoa fique num estado de alerta, concentração e melhor disposição. Mas como tudo na vida, Kika, o excesso é prejudicial. Existem pessoas com sensibilidade diferente à cafeína, nem todos têm a mesma sensibilidade. Então, a grande recomendação da boa ciência é que a pessoa identifique essa sensibilidade e, em situações especiais, gestantes, crianças, pessoas com algum problema de saúde, na saúde cardiovascular, alteração do sono, alterações inclusive de ansiedade, somente deveriam fazer uso dessa substância com acompanhamento de um profissional da saúde. Já falamos sobre vários assuntos como soluções da Herbalife, proteínas, chás e as fibras, doutor? As fibras estão presentes em vários alimentos. A gente lembra das fibras musculares que falamos, estão presentes nos alimentos de origem animal. E quando falamos de fibras nutricionais, a gente foca exatamente nas fibras vegetais. Elas estão presentes em frutas, em caules, várias partes das plantas, dando a estrutura dessas plantas. De uma forma didática, nós podemos dividir as fibras em fibras solúveis e fibras insolúveis. E qual é a diferença entre elas? As fibras solúveis ajudam a reter a água e aumentam o volume das fezes, fazendo com que o alimento passe de uma maneira mais lenta pelo trato intestinal. Isso gera uma certa sensação de saciedade. Já as fibras insolúveis, elas costumam passar de uma forma inalterada pelo trato intestinal. Elas se misturam com os alimentos, formando o bolo intestinal e ajudando na manutenção, na limpeza, na saúde do intestino. Por falar na saúde do intestino, é importante frisar, ambas são importantes para essa saúde. Algumas fibras também funcionam como pré-bióticos, ou seja, elas servem como alimentos para as bactérias do bem, as bactérias benéficas que fazem parte da nossa flora intestinal. Aumentando essas fibras pré-bióticas, eu aumento a quantidade dessas bactérias e a saúde intestinal melhora como um todo. Nós especialistas recomendamos que uma pessoa ao longo do dia coma de 25 a 35 gramas de fibras. Doutor, quais alimentos são fontes de fibras solúveis e insolúveis? Os alimentos que podemos citar como fontes de fibras solúveis, frutas, aveia, feijão, e fontes de fibras insolúveis, verduras, farelo de trigo e cereais integrais. O Fibras e Ervas é uma forma prática de complementar as necessidades de fibras do organismo. Possui alto teor de fibras, não adiciona calorias à dieta, possui exclusiva combinação de fibras e vegetais. Contém fibras insolúveis, importantes para o funcionamento do intestino. Sugestão de uso: 2 tabletes a cada refeição, 3 vezes ao dia. Para um melhor desempenho das fibras, é importante aumentar a ingestão de água. Davi, qual a diferença entre o Fiber Bond e o Fibras e Ervas? Kika, ambos contêm aproximadamente a mesma quantidade de fibras por porção, 6 tabletes. O Fiber Bond possui 2 fibras, a de aveia e a de beterraba, com adição de cálcio. Já o Fibras e Ervas é composto por fibra de aveia e vegetais. Doutor, qual a importância das vitaminas? Vitaminas, aminas da vida.
No início do século XX, quando elas foram descobertas, os cientistas se deram conta que elas são vitais nos processos da saúde e do desenvolvimento das células e dos tecidos. Sem essas vitaminas, o organismo logo desenvolve doenças. Um exemplo clássico é o exemplo do escorbuto, que é a falta de vitamina C no organismo. Eu sempre conto que o Cristóvão Colombo, quando veio descobrir a América, marinheiros que estavam com essa doença por falta de vitamina C foram deixados numa ilha para morrer e serem enterrados como cristãos. Cristóvão Colombo voltou para a Europa e na segunda viagem, quando ele voltou pela América pela segunda vez, para surpresa de todos, ele encontrou esses marinheiros curados porque eles passaram a se alimentar de frutas cítricas que são ricas nessa vitamina, mostrando como as vitaminas são importantes para as necessidades das células e dos tecidos. E os minerais, doutor? Assim como as vitaminas, os minerais também são imprescindíveis para a saúde do nosso organismo. Vários processos, por exemplo, as hemácias precisam do íon ferro para produzir hemoglobina, os ossos precisam do cálcio para a prevenção da osteoporose, o sódio, o potássio, o cloro são importantes no equilíbrio hidroeletrolítico. A gente precisa assegurar que as necessidades mínimas de vitaminas e minerais são atendidas através da nossa alimentação, da nossa dieta. Para ajudar na suplementação de micronutrientes, a Herbalife disponibiliza um produto à base de multivitaminas e minerais. Além das suas propriedades antioxidantes por conter vitamina A, C, E e selênio, é um produto que fornece quantidades adequadas de micronutrientes para complementar as necessidades do dia a dia de uma forma prática e rápida. Possui uma fórmula balanceada e, diferentemente dos macronutrientes, não contém calorias. Consuma 2 tabletes por dia, preferencialmente nas refeições. Doutor, nós estamos falando de vários produtos, mais um multivitaminas. Não há o risco de uma superdosagem de micronutrientes? Essa é a importância de seguir as recomendações do rótulo. Somente quando os produtos são utilizados conforme recomendado no rótulo, a gente tem a certeza que esse risco não vai acontecer, porque o programa da Herbalife é desenvolvido por cientistas renomados na área de nutrição. Além disso, uma outra pergunta que costumam me fazer é exatamente, se no shake da Herbalife, por exemplo, já tem 23 vitaminas e minerais, qual é a importância de consumir o multivitaminas como o Davi acabou de nos explicar? E a resposta dessa pergunta é que no shake existe a quantidade de vitaminas e minerais exatamente para substituir uma refeição. Mas se eu quiser ficar bem nutrido, se quiser ter a certeza que toda a minha necessidade de nutrientes vai ser atingida nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, eu não posso me esquecer da boa alimentação, do uso das frutas, verduras, dos alimentos saudáveis, do shake e do multivitaminas, dos outros tabletes. Somente assim eu posso ter a certeza, a garantia, que todas as necessidades mínimas desses micronutrientes eu estou atingindo na minha dieta. Muito bom. Agora, doutor, vitaminas e minerais engordam? Esse é um mito muito difundido e, como a gente falou várias vezes, vitaminas e minerais não contêm calorias, portanto não engordam. Doutor, nós estamos falando de minerais e o primeiro que me vem à mente é o cálcio, né, na sua importância para a mulher, na questão da osteoporose. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso? O cálcio é um dos minerais mais abundantes no organismo e ele é importantíssimo em várias funções orgânicas. Na coagulação do sangue, na contração muscular, na transmissão do impulso nervoso, e ele é armazenado no organismo, no osso e nos dentes. Até os primeiros 24, 25 anos de vida, a gente guarda cálcio no esqueleto. Depois disso, depois dessa idade, todo o cálcio que eu preciso para essas funções orgânicas, se eu não colocar no organismo através da alimentação, através da dieta, o nosso corpo vai ter que retirar desse depósito, retirar do esqueleto. Sempre que o consumo for maior do que a ingesta, vai faltar cálcio e essa é a origem da osteoporose. Muito importante lembrar que para o cálcio ser absorvido no intestino, ele precisa da ação da vitamina D. Sem a vitamina D, o intestino não absorve o cálcio da dieta. E para ele ser metabolizado, para ele ser utilizado,
Além da vitamina D, o cálcio precisa do magnésio para que haja essa troca iônica. Interessante. E quais são as fontes de cálcio? As principais fontes de cálcio, eu lembro dos vegetais de folhas escuras, como couve, espinafre, o brócolis japonês, peixes que tenham bastante espinhos, como a sardinha, tofu, mas a grande fonte de cálcio na nossa alimentação é o leite e os seus derivados, como o iogurte, os queijos amarelos. É muito importante incluir esses alimentos para garantir que essas necessidades de cálcio vão ser atingidas no dia a dia. Para facilitar esse processo, a Herbalife disponibiliza um produto exclusivo chamado Extracal, que é um suplemento de cálcio, magnésio e vitamina D. E a sugestão de consumo é um tablete uma vez ao dia antes da refeição. E o ômega 3, doutor, tão discutido atualmente, qual a importância dele? Muito interessante que o ômega 3 chamou a atenção da comunidade científica quando os pesquisadores perceberam que os esquimós, que moram lá no Polo Norte, é um grupo populacional que não tem doença cardiovascular. Os esquimós costumam comer muito óleo de peixe, outros óleos marinhos, e esses óleos são ricos nesse ácido graxo essencial, que é o ômega 3. Os esquimós morrem de fome, morrem de frio, morrem de raiva, mas não morrem de doença do coração e não têm derrame, por exemplo. Quando os pesquisadores passaram a se interessar por esse tema, foi documentado de uma forma científica que o ômega 3 é um alimento importantíssimo na saúde cardiovascular, na proteção do coração, das artérias, das veias e principalmente porque ele promove um equilíbrio dos níveis de gordura no sangue, principalmente as taxas de triglicerídeos. Doutor, todos os peixes são fontes de ômega 3? Não, as principais fontes de ômega 3 são os peixes de águas frias e profundas. Eles possuem uma gordura especial que protege contra essa variação de temperatura. Essa gordura especial é o ômega 3. Esses peixes a gente pode citar o salmão, o arenque, a cavala, são os principais peixes que contêm ômega 3. Já o atum, o linguado, a sardinha tem um conteúdo reduzido de ômega 3. E Davi, a Herbalife tem algum produto que contenha ômega 3? Tem sim, Kika. E é um dos meus produtos prediletos. Chama-se Herbalife Line. É um suplemento classificado pela Anvisa como alimento funcional. Ele fornece ácidos graxos ômega 3, que auxiliam na manutenção dos níveis saudáveis dos triglicerídeos, que são considerados gorduras ruins quando em excesso. Contém 200 mg de ômega 3 por cápsula, não deixa sabor residual de peixe, é composto por lipídios marinhos, contém 54% da ingestão diária recomendada de vitamina E. Recomendamos que consuma uma cápsula ao dia, de preferência após a refeição. Doutor, nós falamos sobre vários produtos, suplementos, mas afinal, qual a importância de uma boa alimentação para manter uma boa qualidade de vida? É muito importante destacar que, infelizmente, pessoas ainda acreditam que os suplementos servem para neutralizar os maus hábitos de vida. Por exemplo, pessoas pensam que usando um suplemento de proteína podem ficar sentadas no sofá o dia inteiro, ou pessoas que conhecem o poder dos antioxidantes acreditam que vão fumar ou exagerar de uso de bebidas alcoólicas sem ter maiores danos para a saúde. É um erro. Do alto do conhecimento científico, nós dizemos que os suplementos servem para melhorar os bons hábitos de vida e não para neutralizar os maus hábitos. Aquela pessoa que já tem uma alimentação saudável, equilibrada, colorida e utiliza esses suplementos para obter ainda mais resultados, que ela quer ficar na sua melhor forma, de bem com a vida, esse é o público ideal de usar esse tipo de suplementos. Mesmo com todo esse fantástico portfólio de produtos, a boa alimentação nunca vai ser suprimida. A importância de fazer um café da manhã saudável todas as manhãs, não ficar muito tempo sem se alimentar, os lanches saudáveis, o correto consumo
das proteínas, das vitaminas e dos minerais, a boa hidratação, o cuidado com a pele, o cuidado com o sono, todo esse contexto que nós chamamos de estilo de vida saudável. Essa é a grande importância, essa é a grande maravilha de tudo isso que a gente tem falado até agora. Bem, no meu caso, eu conheço a Herbalife há mais de 16 anos e sou um consumidor apaixonado. O café da manhã saudável é o shake desde 1995 e sempre que eu estou em casa, nos intervalos entre as viagens, eu também gosto de fazer a substituição do jantar. Mas o nosso almoço sempre é em família e nós temos excelentes hábitos que nós fomos incorporando à medida que fomos adquirindo conhecimento e tendo a atitude de fazer as mudanças. Temos o hábito de começar a nossa refeição com uma salada bem caprichada, com um molho feito em casa. Depois vamos para um prato principal à base de cereais integrais, proteína magra e muitos vegetais cozidos. E as sobremesas são frutas de estação, frutas da nossa própria opção tropical. E os tabletes sempre são utilizados nas 3 refeições, me hidrato bastante, sempre que possível coloco chás dentro dessas opções de hidratação e tem sido uma experiência maravilhosa, tanto para a energia como para o controle de peso saudável. Doutor, também é muito importante que a gente pratique atividade física, não é mesmo? Exatamente. Eu costumo dizer que a atividade física é bom para o corpo e bom para a mente. É bom para o corpo porque quando eu tenho um estilo de vida ativo, quando eu gasto caloria, quando eu pratico exercício, eu melhoro o meu controle de peso, aumenta a minha massa muscular, aumenta o conteúdo de cálcio nos ossos, ajuda a controlar os níveis de gordura saudável no sangue, melhora a flexibilidade, a mobilidade articular, inclusive melhorando os níveis de açúcar no sangue também. O que muita gente esquece é que a atividade física é bom para a saúde mental, para a saúde emocional. Quando eu me exercito, no meu organismo vai ser liberado substâncias conhecidas como neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, que me provocam uma sensação de bem-estar, uma sensação de otimismo, além de, quando o meu coração bate mais rápido, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, meu cérebro se oxigena mais e isso favorece a memória e a longevidade e a atividade cerebral. A atividade física não é só um exercício estruturado. Pequenas oportunidades no dia a dia podem ser muito importantes para aumentar o nosso gasto calórico. Por exemplo, cuidar da casa, do jardim, lavar o carro, passear com o cachorro, descer do ônibus ou do metrô 1 ou 2 estações antes, em vez de usar o elevador, usar a escada. E você, Davi, além da sua boa alimentação que você nos contou, você faz atividade física também? Que eu aprendi com a Herbalife que nós temos 3 pilares para manter a boa saúde. Pilar número 1, alimentação saudável e colorida. Pilar número 2, a prática regular de exercícios físicos. E pilar número 3, os produtos. Então, desde 1995 que eu procuro praticar o trabalho nesses 3 pilares, porque eu acredito que nenhum substitui o outro. No caso da atividade física, eu faço regularmente, pratico atividade ligada a exercícios de resistência, usando peso. Gosto muito de correr, pedalar e faço isso não só quando estou em casa, mas faço também quando estou viajando. Tudo é uma questão de atitude e disciplina. Estamos encerrando o nosso vídeo de treinamento e acredito que você estará abastecido com todas as informações importantes para aplicar no seu dia a dia, bem como no momento de vender seus produtos. Mais uma perguntinha só. Qual é o canal de comunicação da Herbalife para esclarecer dúvidas sobre os produtos? O primeiro canal que o distribuidor e o consumidor têm à disposição da Herbalife em todo o território nacional, em horário comercial, é o CHAC, o Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor, que você pode ligar e ser atendido por uma equipe de nutricionistas capacitada para tirar todas as suas dúvidas sobre os produtos. E Davi, tem também o e-mail nab@herbalife.com.br, onde eu e a minha equipe estamos à disposição para esclarecer dúvidas sobre produtos e sobre temas ligados à saúde para quem já é distribuidor da Herbalife. Bom, muito obrigada. E vocês gostariam de falar mais alguma coisa para quem está nos assistindo? Eu gostaria de aproveitar, de contar da minha alegria, da minha satisfação como médico, como nutrólogo, fazer parte desse movimento, dessa empresa, dessa companhia,
desse programa de estilo de vida saudável. Meu sonho como médico sempre foi ajudar as pessoas a viver mais e viver melhor. Quando eu trabalhava sozinho no meu consultório, eu conseguia atingir um número pequeno de pessoas. Eu passei a trabalhar na universidade, fazendo palestras, e esse universo aumentou. Hoje, fazendo parte da família Herbalife, dessa missão, junto comigo, milhões de distribuidores independentes espalhados por todo o mundo e servindo como agentes de mudança, pessoas que realmente estão fazendo diferença na sua saúde, na saúde de milhares de pessoas, transformando o nosso mundo num lugar mais saudável e de melhor nutrição. Eu também gostaria de dar o meu depoimento final. A missão da nossa companhia é mudar a vida das pessoas. Isso começa por cada um de nós. Vamos aproveitar então todas essas informações, essas dicas, para que a gente possa fazer a diferença primeiro nos nossos hábitos, depois afetar a qualidade de vida da nossa família, dos nossos clientes e fazer uma grande diferença no mundo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e até uma próxima oportunidade.